é mais fácil. O que o diabo coloca, ele é apalpável, ele está nos seus olhos. E o que Deus lhe promete está no futuro, né? Vamos lá então? Qual foi a missão de Cristo à Terra? Já que a missão, o trabalho dele é destruir, acabar com a tua vida, e qual é o trabalho de Jesus quando ele veio aqui? Vamos lá. Mateus 1:21. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo falou para a Virgem Maria, ele falou para Maria, falou: olha, você, essa criança que vai nascer, ele é o Salvador, que vai salvar esse mundo, que vai dar uma nova chance, ele vai dar uma nova vida. Ele vai salvar. Mas vai salvar quem ali? Quem aceitar. Vamos lá. Irmãos, Jesus veio salvar as pessoas dos seus pecados. Vocês já viram alguém falar: mas eu não tenho pecado, eu não roubo, eu não mato, não falo mal de ninguém, eu não procuro fazer mal para ninguém, eu fico na minha, eu não tenho pecado. Já viu alguém falar assim? Já viu ou não viu? Aqui vem a pergunta: se Jesus veio salvar dos pecados, se eu não tenho pecado, então ele não veio me salvar. Certo ou errado? E aqui Paulo diz lá em Romanos: quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Será que tem alguém que não são pecador? Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, somos condenados à morte. E precisamos de quem? De Jesus, do Salvador. É essa a missão que Jesus veio, para nos salvar, não é? E no final você vai ver como é triste, irmãos. Jesus vendo tudo isso aí, né? Vamos lá? Qual foi a ação de Deus e do homem após o pecado? Olha só. Deus, ele tem um comportamento e o homem tem outro, né? Gênesis 3, 9 e 10. Depois que eles fizeram a coisa errada, o que eles fizeram? Se esconderam. E Deus abandonou eles, foi isso? Não. Deus chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Deu para imaginar, irmãos, quando o ser humano ele pecou, né? A turma quando está fazendo coisa errada, ele foge, ele se esconde. Quando você fez alguma coisa errada, você tinha prazer de dobrar o joelho e orar a Deus? Tinha? Ou você passava da cama, pulava e virava a coberta em cima? Irmãos, Deus ele não desamparou o planeta. Deus poderia falar: Adão, você deu o planeta lá para o outro, agora você que se vira com ele lá. Eu vou construir um novo planeta com outros seres. Deus não fez isso, ele foi atrás do homem, só que o homem correu. Olha só, o homem escondeu e Deus atrás. Se você está aqui hoje, irmão, foi porque Deus correu até na tua casa. Deus foi até onde você mora. Deus ele te convenceu e falou: filho, você precisa estar lá para ouvir a minha palavra. Que se Deus não fizesse isso, hoje você não estaria aqui. Quem é Deus e quem é o homem? Olha, uma equiparação, irmãos. Já que estamos falando de quem é Deus e quem é o homem, da missão de Jesus como nosso Salvador. E no final você vai tirar a conclusão: quem você vai amar mais? Se é o Satanás ou é Deus? Efésios capítulo 2, verso 3 e 4. Olha o que diz lá Paulo em Efésios: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Paulo no passado ele falava, ele estava como os demais do mundo aí, fazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos da carne, pensamentos da carne, como os outros.
Olha só, Paulo diz, antes de eu conhecer Jesus, aceitar a salvação, eu vivia no mundo fazendo as obras da carne, o errado, o pensamento, como os demais aí, olha. Éramos, por natureza, filho de quem? Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Então nós, no passado, no mundo, nós buscamos o que é a ira, o pecado, a vontade da carne de Satanás. Só que no final, isso é o homem, é o homem. Deus aqui, ele é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Então Deus, irmãos, ele é grande, é rico em misericórdia. Ele quer te salvar, ele quer te dar uma nova chance, ele quer levar você para morar no reino dos céus. Mas o ser humano parece que quer isso aqui. Não dá para entender, tem hora, né? Qual foi o plano de Deus, irmãos, para comprar o ser humano de volta? Para você entender, houve ali uma negociata. Quando você vai no mercado, você vai com o carrinho ali, pega na gôndola e vai pondo no carrinho, para você levar para a tua casa, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar, se não pagar você está roubando. Quando Adão e Eva entregou o planeta para Satanás, de quem que era o planeta? De Satanás. Aí Deus, ele veio para negociar com Satanás e dizia, olha, eu quero o planeta de volta. Eu quero o ser humano que virou as costas para mim, eu quero eles de volta. Eu quero dar uma nova chance para eles, eu quero eles para mim. Satanás falou, não, mas eles são meus. Eles escolheram por livre escolha, é meu, tudo isso aqui é meu. Aí ele disse para Deus, né? Você quer comprar de volta? Deus disse, eu quero comprar. Satanás falou, olha, o preço é alto. Deus falou, eu pago o preço que for, mas eu quero o ser humano de volta. Olha que você não vai poder pagar o preço. Se Satanás falasse para Deus, faz um outro planeta de ouro inteirinho e dá para mim, seria fácil para Deus ou não seria? Seria. Mas olha só, irmãos, o preço que Satanás exigiu para devolver o planeta para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus te amou de tal maneira. No lugar do mundo aqui, irmãos, põe o teu nome. Porque Deus amou o Cláudio de tal maneira que deu o seu filho, Jesus Cristo, para que o Cláudio não pereça, né? Mas tenha o quê? Vida eterna. Então, o preço que Satanás pediu para Jesus, para que nós pudéssemos voltar para o Pai, foi o quê? A morte de Jesus Cristo. Olha que ato de amor, irmãos. O diabo traz desgraça, morte, sofrimento, dor, separa a família, separa a paz, joga nas drogas, nos vícios, acaba com a pessoa. Agora vem Jesus e fala, filho, eu te amo, eu quero dar uma nova vida, eu quero dar para você novamente a vida eterna. E quando você olha na cruz, você vê o quê? O pagamento, irmãos. Olha só o pagamento para nós voltar novamente, né, para os braços de Deus. Vamos lá? Que preço Jesus pagou para nos salvar? Isaías 53, 4-6. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus no corpo de vocês. Espera um pouquinho. É isso aí, né? Isaías 53, 4-6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Falando de Jesus, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos cada um
de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, todos os nossos pecados, porque somos pecadores, alguém pagou. Sabe quanto custa um perdão de pecado? Sabe? Sangue. Sangue. No Antigo Testamento, quando a pessoa cometeu um pecado, ele se arrependia e queria o perdão, ele levava um cordeiro no altar, botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava o pecado dele, simbolicamente a culpa dele passava para quem? Para o cordeiro. E aquele cordeiro era morto. Só que quando João Batista viu Jesus, o que ele falou? Esse é o cordeiro de Deus que faz o quê? Que ter o pecado do Cláudio, ter o pecado do Irineu, do Tuta, ter o pecado da Cláudia, da Fernanda, do Vanderlei. Ele tira o meu pecado. Esse é o cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Que conforto na cruz Jesus disse na sua morte. Irmãos, eu quando era criança eu via a cruz, eu falava, coitado, ele não podia ter morrido, porque mataram ele. Irmãos, hoje eu olho a cruz de Cristo e falo, graças a Deus, que Jesus ele morreu por mim. A cruz, irmãos, ela é a nossa passagem para a vida eterna. A cruz, irmãos, é o perdão que ele concede pelos nossos pecados, já que todos nós somos pecadores. É isso que diz lá? Que conforto Jesus disse na sua morte. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Então dividiram as roupas deles e tirando sorte, os soldados. O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa. Perdoa o pecado do Cláudio que vai viver há 2000 anos depois. Perdoa o pecado de vocês que estão vivendo depois de 2000 anos. Perdoa o pecado daqueles daquela época. Quando eu peco, irmão, eu sou perdoado por causa do sangue de quem? De Jesus derramado. Quando Satanás, ele falou para Deus que ele devolveria o planeta com uma condição, ele falou para vocês, olha, você quer novamente ter o planeta? Você vai ter que descer a terra como homem, não pode pecar, não pode usar seu poder de Deus, vai ter que deixar toda a glória e vai ter que ser um homem na terra. Tudo que um homem passa, vocês vão ter que ter. E se vocês pecar, se Jesus pecar, ele se torna o quê? Meu escravo. E a única forma de eu devolver o planeta novamente é através do sangue na cruz. Puxa vida, irmãos, que preço alto Jesus pagou por amor a mim. Será que eu mereço? Um dia um camarada falou para mim, Cláudio, eu não valo nada, eu não tenho valor nenhum. Eu falei, meu amigo, a palavra diz que você vale o sangue de quem? De Jesus. Agora eu pergunto para você, se você fosse a única pessoa nesse mundo para Jesus morrer, ele viria ou não viria? Ele ama você ou não ama? Agora, irmão, se ele deu a vida na cruz para te salvar, o que você está fazendo para ele? Que troca você está fazendo para ele? Ele não pede a carteira, não pede o teu dinheiro, ele pede a tua vida, que você conheça a Bíblia e consagra a tua vida a ele. Esse é o resgate que ele quer de você. Qual é a nossa prova de aceitar Jesus? Olha só, irmãos. É fácil falar, olha, Jesus está aqui. Eu amo Jesus, não é? Vocês vê muitas pessoas falando isso aí. Entra nos bares da vida, no meio das rodinhas dos encarnecedores, nos motéis da vida, bate na porta e fala, escuta aqui, você ama Jesus? Olha, eu amo. Qual a nossa prova de aceitar Jesus? Irmãos, está lá em João 6, 54, 55. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna.
e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus, ele fala, você me aceita? Você quer, né? Como eu vou provar? Comendo e bebendo a carne de Cristo. Como eu bebo e como a carne de Cristo? Como? Da Santa Ceia. Através da palavra de Deus. Quando eu obedeço a Deus, irmãos, ele deixa de ser um símbolo superficial e exterior. Tem muitas pessoas, irmãos, que é religiosos, né? Que são cristãos de fachada, de fora. Jesus não precisa ficar pendurado ali na parede, em cima do altar, não. O altar que devemos colocar Jesus é aonde? Do coração. É isso que está falando. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Tudo aquilo que Deus pede para você, coloque lá dentro, irmãos. Esse é o altar que Deus quer morar. E quando eu coloco a vontade de Deus dentro da minha vida, irmãos, no altar do meu coração, aí eu estou provando a Deus que estou dando valor para o sangue derramado e para o seu corpo dilacerado lá na cruz. Está entendendo? Jesus, ele pode morrer 1000 vezes na cruz, mas se ele não viver no teu coração, não adianta nada, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Como que os nossos pecados, ele se é perdoado? Vamos lá. Para que o meu pecado seja perdoado, o que é preciso? Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Então, irmãos, quando eu dobro o joelho, peço perdão pelo meu pecado para Deus, para mim custou alguma coisa? Não. Mas para Deus custou o quê? O sangue dele. Hoje, Jesus, ele está lá no santuário intercedendo por nós diante do Pai. A Bíblia diz. Toda vez que eu faço um pecado e peço perdão para Deus, ele chega para o Pai e diz, Pai, o Cláudio ali fez coisa errada. Ele é digno de morte. Só que ele me aceita. Ele se humilhou e pediu perdão. Pai, o meu sangue é suficiente para cobrir o pecado do Cláudio. Quando você peca, pede perdão para Deus, Jesus pega o sangue que ele derramou lá no passado, chega diante do Pai e diz, o João, a Maria, o Antônio, eles pecaram. Mas olha, o sangue que eu derramei, ele se arrependeu, vai cobrir o pecado deles. E Deus aceita ou não? Aceita. Então, olha só, para mim não custa nada. Mas para Deus custa o quê? Custou o sangue dele, né? Além de Salvador, irmãos, já que estamos falando da missão de Jesus, né? A missão do mal você já viu. Agora a missão de Jesus. Além de Salvador, dar vida e dar o seu sangue, né? O que ele nos dá? Ah, irmãos, tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Diz que a história, isso não está na Bíblia. Quando Jesus, ele pagou o preço que o diabo exigiu, ele chegou para Satanás e disse, Satanás, olha aqui, você cobrou meu sangue na cruz, que você devolveria o homem que você roubou. Tudo bem, olha, eu morri, ressuscitei, está aqui o meu sangue. Isso que eu vou falar não está na Bíblia. Diz que Satanás falou para ele, espera um pouquinho, Jesus. Eu prometi que vou devolver para o homem, mas tem uma condição. Você tem que respeitar o livre-arbítrio dele. Fala o seguinte, todas as pessoas que você chamar, acreditar em você e for do teu lado é teu. Mas quem quiser ficar do meu lado, você não pode tirar. Você tem que respeitar a liberdade de escolha deles. Vocês me entenderam? A salvação, irmãos, foi para todos. Por que todos não vão se salvar? Porque Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Muitos querem ficar do lado de Satanás. Deus pode salvar quem não quer ser salvo? Então o pensamento que diz que Deus é um Deus do impossível, né?
Só que tem coisa que Deus não faz. É impossível para Deus. Existe algo impossível para Deus? Existe. Salvar um pecador que não quer ser salvo. Deus não vai pegar ninguém que quer ficar do lado do outro e pelo braço e trazer para a salvação. Deus respeita, irmãos. Deus respeita. Você quer o ser humano? Tudo bem, você pagou. Mas agora você vai chamar. Quem for do teu lado é meu, mas quem quiser ficar do meu lado continua sendo meu. Respeito o livre-arbítrio, né? Além de Salvador, que ajuda Jesus nos dá? Olha, irmãos, 1 João 2:1. Meus filhinhos, olha só. Meus filhinhos, olha, quem aceita Jesus passa de filho do diabo para filho de quem? De Deus. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós somos propensos a pecar. Temos um intercessor. Tem uma tradução, o Elton colocou na tradução, temos um advogado. Na tradução normal da Bíblia diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus fala, filho, olha, não peque, mas se você pecar, não desanima não. Eu estou lá junto ao Pai como seu advogado. Se você arrepender de sobremaneira, pedir perdão, eu vou te defender junto ao Pai. Irmãos, por isso que nós buscamos Jesus como intercessor, como nosso advogado. Nós não buscamos homens. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos os apóstolos, discípulos de Jesus, pecaram ou não pecaram? Pecaram. Ele pode ser um intercessor diante de Deus? Não. O único que pode me defender diante do Pai é quem? Jesus. Não é? Então, além de Salvador, ajuda ainda como intercessor, como advogado. Aqui é a parte triste, irmãos. O que você vai ler ali, que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11, é isso? 11 e 12. Isso é muito triste. Olha a pergunta, a maioria das pessoas aceita o sacrifício de Jesus? O ser humano aceita? O ser humano aceita o sacrifício de Jesus? Olha o que diz a Bíblia. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seus, mas os seus... Olha, o profeta, ele falou, Jesus veio para vocês aqui da terra, mas vocês não receberam. Tanto que não receberam que mataram ele, rejeitaram, escarneceram. E hoje é a mesma coisa. Mas aqui o 12 tem outra coisa linda, irmãos. Contudo, os que recebem e os que crerem em seu nome, deu o direito de se tornarem filho de quem? De Deus. A única maneira de você sair de filho do diabo, do filho de Satanás, é você aceitar Jesus na tua vida. Isso é segundo a Bíblia, não é eu que estou falando. Vocês vão receber o papel, vocês vão conferir. João 11, 1, 11 e 12. Veio para os seus e os seus não receberam. Quem recebe, torna-se filho de quem? De Deus. Quem daqui não quer ser filho de Deus? Tem que receber, tem que aceitar, tem que conhecer. Aqui tem uma passagem, irmãos. Crer, creram. O que é crer? O que é crer? Você vai crer em alguém quando você conhece esse alguém, não é? Como é que você vai crer em alguém que você nunca viu na frente? E como você crê em Deus? Através do quê? Da Bíblia, irmãos. Não é placa de igreja, não, é Bíblia. Você passa a crer em Deus através desse livro aqui, ó. Não é através de pastor, de padre, de irmão, não, é através da Bíblia. Aqueles que crerem nisso e aceitam, se tornam o quê? Filhos? Filhos de Deus, não é isso que você quer? Vamos lá, próximo. O que acontecerá se eu aceitar Jesus como meu Salvador? Olha que coisa linda. O que vai acontecer comigo se eu aceitar, além de tornar filho de Deus? Olha que lindo, irmãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos,
Para crer é conhecimento. Crer é conhecer. É saber aquilo que você está fazendo, é razão. Quem crê tem no Filho tem a vida eterna. E quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece nele. Se você não tem tempo para estudar a Bíblia, se você não tem tempo para buscar Deus na casa dele, se você diz que é de Deus, mas não faz nada para agradar esse Deus, irmãos, fica difícil. Vamos lá? É a última, né? Irmãos, um apelo que eu faço para você nessa noite. Eu não sei como está a sua vida para com Deus. Se você está perto de Deus, você está longe. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão conhecendo o Evangelho. Nessa noite, irmãos, vimos os dois lados da moeda. O lado mau e o lado bom. Uma coisa eu digo para você. Satanás tentará de toda maneira para você não vir domingo que vem aqui. Ele fará de toda maneira para você não conhecer Deus. Porque ele sabe, se você conhecer Deus, ele vai te perder. Ele vai tentar inventar alguma para segurar você na tua casa. Mas, irmãos, domingo que vem, você estará aqui como um ato de amor, como prova de que você aceitou esse Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus tem vida eterna. Que Deus abençoe, irmãos. Jesus ele veio com uma missão muito grande nesse planeta. E a missão dele é nos salvar. Que nós possamos, ao olhar para a cruz, ver Jesus pregado ali. Ele veio morrer, irmãos, no meu lugar. Quem deveria estar pregado na cruz? Era Jesus ou era eu? Era eu, era nós. Era cada um de nós. A cruz não era para um santo que nunca pecou. Ele tomou o meu lugar. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, irmãos. Que possamos entregar a nossa vida para Jesus e confiar nele, né? Que Deus nos abençoe, amém. E nesse momento, para concluir, teremos a última mensagem.